Bom dia, um feliz dia. Hoje, domingo, dia 30. Vamos aí meditar na palavra de Deus. Hoje, o título da lição é O Apóstolo dos Gentios Aprisionado. Bom, a lição pede para a gente ler Efésios 3, capítulo 3, identificar em um ou dois pontos que são principais, né? E que pontos de vista importantes Paulo demonstrou aí nesse capítulo 3. Tá? Então, Efésios 3, ele tem uma estrutura interessante, né? Paulo começou aí o capítulo com essas palavras lá em Efésios 3, verso 1, ele diz: Por esta razão, eu, Paulo, o prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vocês, os gentios. E ele relata isso no capítulo 3, no verso 1, né? Em seguida, ele interrompeu essa ideia aí e partiu para uma longa divagação aí focada em seu trabalho como apóstolo dos gentios. Depois ele sinalizou aí um retorno à sua linha de pensamento original ao repetir a expressão, né, por esta razão, está lá em Efésios 3,14, apresentando seu relatório de oração interrompida. É isso? Então, em Efésios 3, verso 1, como nós acabamos de ler, Paulo se identificou aí como prisioneiro de Cristo. Sua maneira de dizer que, embora residisse aí em cativeiro e aparentemente estivesse sob a autoridade aí do Império Romano, havia um propósito mais profundo e divino se desenrolando em sua vida. Ou seja, ele afirmava que ele era prisioneiro de Cristo, né? Em favor aí dos gentios, não é isso? Mas que isso aí tinha um propósito divino desenrolando na sua vida. E ele não era prisioneiro de Roma, mas prisioneiro do próprio Cristo, não é isso? Então, Paulo aí faz menção aí às suas tribulações, Efésios 3, verso 13, né? E a referência posterior às suas cadeias, em Efésios 6, 20, sugere que ele não estava em uma prisão aí domiciliar, relativamente aí confortável, né? Como fala em Atos 28, verso 16, mas na prisão mesmo. Estava preso no primeiro século em um calabouço romano, vamos dizer, e era desafiador. As prisões romanas não tinham instalações sanitárias adequadas, né, refeições regulares, e o Império tinha aí pouca necessidade de prisões, já que o encarceramento, né, não era um meio de punição. As pessoas ficavam presas apenas enquanto aguardavam aí o julgamento ou a execução, né? Os prisioneiros deviam se manter aí, ou depender de parentes, né, e amigos para conseguir alimentos, suprir as suas necessidades, né? As preocupações de Paulo talvez se concentrassem no impacto emocional que a sua prisão traria para os crentes, né, uma vez que ser prisioneiro era uma desgraça social extrema no contexto de uma cultura de honra e vergonha, não é isso? Ele podia temer que alguma indagação, ele poderia temer aí alguma indagação, ou que alguém indagasse ele, né? Como Paulo pode ser apóstolo, mensageiro de Cristo, exaltado e ser prisioneiro desprezado, né? A indagação que ele vinha na cabeça dele. Por isso ele formulou sua condição de preso, né? Ajudando aí os crentes a ver isso como parte do plano divino, do plano de Deus. Ele estava sofrendo por eles, em favor de vocês, ou seja, deles, dos gentios. E o que parecia ser fonte de vergonha é para a sua honra, né? Como diz lá em Efésios 3, verso 13. Quando a gente vê esses relatos, né, e verifica aí a preocupação de Paulo, não pela situação que ele estava passando, né,
mas pela situação em que ele poderia demonstrar para o povo lá de Efésio, para os gentios, né? E dali era para uma causa maior, uma causa de Deus, né? Ou seja, era um plano divino, ele teria que passar por isso, né? Quando nós olhamos para isso, né? Como confiar aí nos caminhos de Deus em meio às circunstâncias difíceis que cada um de nós vamos passar ou já estamos passando, né? Eu acho que fazer com que a gente entenda que isso faz parte de um plano divino, igual o próprio apóstolo fala ali, né? Existe um propósito para tudo, né? E se a gente vai ter que passar por isso, né? A gente tem que entender que isso é plano de Deus, né? E nós vamos ter que passar. E como Deus fala na sua própria palavra, lá em João 16:33, no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então nós temos que confiar nele, que ele está no controle de todas as coisas, né? E tudo tem um propósito, né? Independente da situação ou do problema que você esteja passando, né? Entender que Deus está com você e passar, assim como o próprio apóstolo, né? Ele passa a confiança para aquele povo gentio, né? Que eles deveriam confiar em meio à situação que ele estava passando, mas que isso era um propósito maior, um plano divino. Nós possamos também entender isso cada dia na nossa vida, né? Porque coisas piores irão acontecer e nós temos que estar entendendo que tudo isso é um propósito de Deus, é um plano divino, né? Que Deus te abençoe, que Deus te dê um domingo abençoado. É meu desejo, minha oração. Amém.